Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez viemos aqui trazer uma palavra de Deus para vocês, né? Graças a Deus, mais um domingo, mais uma semana que se passou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para quem estiver chegando agora, já vou me apresentar, me chamo Rony, essa é minha esposa Claudiceia. Boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje eu vou trazer uma palavra aqui, né, o qual serve de alerta, né, serve para a gente, todos nós estarmos em vigilância, em obediência, né, e estarmos também sempre preparados, né. É uma palavra bastante conhecida, em algumas bíblias tem a tradução diferente, mas o sentido, o significado é o mesmo, né. Hoje eu vou deixar uma palavra que encontra em Mateus capítulo 25, que vai do capítulo 25 até o verso 13, né? Onde fala sobre as 10 moças, outras bíblias está como as 10 virgens, né? Então, aqui eu vou estar passando aqui, então, o versículo primeiro que diz, Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegarão as suas lamparinas e sairão para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilhar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui fala, né, das 10 moças, né, a qual eram 5 prudentes e 5 loucas, né, em outras traduções. E como eu disse no início, serve como um alerta, uma vigilância, né. Aqui a história nada mais é do que uma comparação do reino dos céus a um casamento, onde as 10 virgens aguardam o noivo, né. E nos dias de hoje, nós aqui somos a noiva de Jesus, né? Somos cada um de nós que buscamos a Deus, né? Buscamos o Senhor Jesus, somos as noivas de Deus. Então, aqui é uma parábola da qual nos ensina a ter perseverança, a ter vigilância, né? E obediência. A gente não sabe quando será a vinda de Cristo, por isso que nos alerta sempre estar em constante vigilância, perseverando, buscando a Deus sem cessar, né? Porque muitos hoje em dia aí tá desapercebido, estão com modo de dizer dormindo, né? Achando que vai demorar, enfim, né? Então, outros não acreditam que ele vai voltar, né? Os que não conhecem a palavra. Então é uma palavra de alerta, né? Então, assim como aqui na palavra tá aqui dando um exemplo de um casamento, né? Então, assim somos nós, temos que sempre estar
prontos, esperando o noivo, né, com vigilância, obediência, fazendo a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus, né? Hoje em dia as coisas estão diferentes, o ser humano está frio, o amor, que nem diz, né, a palavra que se encontra em Mateus 24:12 e Romanos também 8:35, né, fala do amor. Então o amor por muitos se esfriará, né? E não só o amor pelo ser humano, mas o amor por Deus também. A gente vê as igrejas hoje em dia tão vazias, ou outras que estão cheias, porém, essas que estão cheias, muitas delas estão ali pregando aquilo que o ser humano quer e não o que Deus manda, entendeu? Então, muitas das vezes as igrejas estão pregando, vem aqui receber sua chave da vitória, vem aqui receber a chave do carro, a chave do apartamento, da casa, né? A porta de emprego, isso e aquilo, só coisas que vêm a alegrar o coração do ser humano, algo físico, né? E não é uma pregação espiritual. E a gente tem que primeiramente buscar a salvação, o foco de tudo é salvação, porque essas coisas, bens materiais, necessitamos, mas também a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus sabe o que necessitamos. A partir do momento que deixamos as coisas do mundo terrestre de lado e focamos somente em Jesus, em agradar o coração, agradar nosso Pai, a partir do momento que o Pai se alegra com a nossa conduta, Ele vai nos abençoar, Ele vai ver aquilo que a gente necessita e vai mandar para nós do céu para nós, entendeu? E também tem as pessoas também que têm feito sacrifício de tolo, né? Igual muitos hoje aí, no decorrer da semana aí que foi passando, muitos foram aí, percorreram 200 quilômetros aí, ou até mais, em sacrifício de imagens, né? Porque a palavra também de Deus diz, né, que não fazeis para ti imagens de escultura, nem coisa semelhante ao céu ou na terra, né? Então, muitos se sacrificam por deuses que não fazem nada. E muitas das vezes, assim, até esses sacrifícios que eles fazem aí de tolo, que a palavra mesmo diz que é sacrifício de tolo, muitas das vezes eles conseguem até mesmo obter a bênção, mas não que aquele cimento, aquele gesso concedeu a bênção, mas sim a misericórdia de Deus, né? Viu ali aquela pessoa ali, aquele sacrifício que ela fez ali, não foi para Deus, né? Aqui na verdade eles misturam Deus e a imagem junto, né? Então Deus tem misericórdia e concede a vitória. Aí às vezes quando a pessoa consegue a vitória, vai e agradece uma mistura também, uma mistura de agradecimento a Deus e também à imagem, né? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. E não só quem não conhece a palavra, né, tem os seus sacrifícios de tolo aí, em buscas de imagem, adorando imagem, tudo, mas também tem os cristãos também, que fazem os sacrifícios de tolo, né, que fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, vai buscar um pastor, uma pastora famosa que está na televisão, no rádio, enfim, eles acham que ali é onde está Deus, entendeu? Não tem desvalorizado as pequenas igrejas, tá achando que as igrejas assim humildes, pequenas, o Deus não está ali. Mas a palavra também de Deus diz que onde está 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele se faz presente. Então, cada dia venhamos a buscar a Deus, focar na salvação e não em bens materiais. Bens materiais vai vir automaticamente a partir do momento que se agrada ao Pai, né? Então, aqui essas 10 moças, 5 estavam preparadas. E o azeite nada mais é, né, que elas ali, as 5 sem juízo, pediram azeite às 5 ajuizadas, né? E assim foi negado. Ou seja, o azeite também simboliza a fé, simboliza a comunhão, a obediência, ou seja, a fé, a comunhão, a obediência é algo, cada um que tem que ter o seu.
né? Cada um tem a sua conduta, não podemos agir pelo outro, ter fé pelo outro, obediência pelo outro, né? Perseverar pelo outro. Então cada um tem que ter a sua fé, tem que ter a sua fidelidade a Deus, né? A sua obediência, porque a salvação é para todos, mas a salvação é individual e é para quem merece, para quem fizer, né, por merecer, que na realidade pecamos todo santo dia, né? Então a gente vai alcançar sim a salvação pela misericórdia de Deus, porque por mais que a gente queira fazer tudo certo, a gente sempre peca em alguma coisa. Não somos perfeitos enquanto estivermos aqui nesse mundo, nesse corpo corruptível. Não seremos 100% da forma que agrada, né, a Deus, mas que venhamos a cada dia tentar se esforçar mais e mais para fazer conforme aquilo que agrada ao Senhor, né? Então é isso, que venhamos a ficar sempre atentos, né? Os sinais estão aí. A palavra aqui nessa minha Bíblia, que a tradução, né, fala de 5 ajuizadas e 5 sem juízo, né? Então é bem isso. Hoje em dia a pessoa só não tendo juízo mesmo, para não estar na obediência, né? Para não estar acreditando em um Deus vivo, o Deus que faz todas as coisas, né? Os sinais estão aí. Cada dia que você vê aí os jornais, os telejornais aí, internet, tudo, os noticiários, você vê as coisas acontecendo. E não é de agora, já é de muito tempo, né? Já é de anos e anos. Então Deus está dando os sinais, mas as pessoas estão se fingindo de cega, ou muitas das vezes estão, sei lá, né? Muitos aí que nem, Jesus está demorando a voltar. Não, Jesus está dando oportunidade. Muitas, não querendo cortar, muitas agem como Tomé, né? Elas querem ver para crer, né? E é um exemplo da Bíblia também, né? Que teve a passagem de Tomé, que ele conviveu com Jesus, ele andou com Jesus, porém, sempre que Jesus fazia o milagre, sempre que Jesus falava dos milagres, ele sempre tocava nesse assunto, que ele tinha que ver para crer, né? Jesus sempre voltava ao mesmo assunto com ele. Tomé, nem tudo você vai ver, mas se você crer, vai acontecer. Então, se as pessoas crerem que Jesus Cristo vai voltar, elas sabem que tudo que está se cumprindo ali na palavra, que é a nossa Bíblia, né? Tudo que está acontecendo está se cumprindo e está escrito na palavra de Deus, né? Dando continuidade. Amém. Mas é isso. Que venhamos acordar, né? Os sinais estão aí e viemos a estar em vigilância. Jesus não voltou assim para todos, porque está dando tempo para cada um se arrepender. Muitos cristãos que saíram da presença de Deus, do caminho de Deus, está dando oportunidade aí para voltar, né? Para se reconciliar. Hoje em dia as coisas que nem eu falei aqui sobre o amor, né? Que se esfria, o amor por Deus se esfriou demais por muitos. Por qualquer coisinha tá saindo da igreja, por qualquer coisinha estão virando as costas, né? Igual eu falei aqui também, das pessoas que percorrem mais de 200 quilômetros para ir atrás de um cimento, de um gesso, né? Que não faz nada, não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, e ouvido e não ouve, né? E muitos que moram perto de igrejas e tudo, e por preguiça, ou sei lá, por pequenos empecilhos a pessoa não vai, né? Claro, ressalvo em questões de doença, enfermidade, coisa que o impede mesmo, né? Mas aí a consciência vai do ser humano e Deus, né? É ele e Deus. Se Deus está vendo se você consegue, mesmo com o que você tem, se você tem condições de ir, Deus está sabendo que você tem. Agora, se Deus vê que você tem um problema e não consegue ir, então, aí é você e Deus, né? Que nem a palavra diz, que o homem venha se próprio analisar, né?
Mas é amém, é isso que eu tenho para deixar para os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Passar a palavra para minha esposa. Fiquem todos com Deus, um bom domingo. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né? Louvado e exaltado seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em homenagem hoje, que é o Dia das Crianças, eu quero deixar uma palavra em prol das nossas crianças. Primeiramente pedir que nosso Senhor Jesus Cristo venha proteger, livrar de todo mal as criancinhas, eu falo em geral, não só as crianças da minha família, mas a todas as crianças do mundo inteiro, né? Por aí tem muitas crianças sofrendo abuso, crianças sendo espancadas, crianças sendo escravizadas, né? Muitas crianças hoje elas estão fazendo papéis de adultos, elas não têm infância, elas não têm nem liberdade para brincar. Então que Jesus Cristo venha a cuidar de cada uma dessas crianças onde elas estiverem, que Jesus Cristo venha a ter misericórdia, que Ele venha a proteger, a livrar de todo mal. É o que eu peço e desde já agradeço, porque eu sei que Ele faz isso. Quero orar também pela vida dos meus sobrinhos, que é o Felipe, a Isabelle, meus netinhos Heitor e Benjamin, meu sobrinho também, que é o João Guilherme. Que Jesus, o Enzo, são tantas crianças, que Jesus venha abençoar cada um de vocês, que vocês cresçam e cresçam na presença do nosso Senhor, é o que eu desejo de coração para cada um de vocês, que cada um de vocês venha conhecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, venha a ter interesse em saber quem é esse Jesus que cura, que liberta, esse Jesus que todos os dias está aí dando oportunidade para aquele que quer conhecer, que quer se converter, que quer entregar a vida para Ele está de portas abertas. A porta que Ele abre é estreita, mas eu digo para todos que é a melhor que tem. E a palavra que eu deixo aqui para todas as crianças está escrita assim, está em Mateus 19, e está escrita assim, as criancinhas. E trouxeram então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. E Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estouveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Jesus falou: não impeçam os discípulos, não impeçam essas crianças de vir até a mim, porque deles é o reino dos céus. Para a gente ter na nossa mente o quão importantes são as crianças para Jesus, né? Porque as crianças representam o futuro, as crianças representam o nosso amanhã, né? Quando nós partirmos, eles vão crescer e eles vão tomar os nossos lugares. Então, a importância da gente ensinar uma religião, da gente falar de Jesus para as crianças, não falando muito de religião, porque hoje em dia as pessoas elas querem separar religião, placa de igreja, mas falando do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que aqui ele estava na multidão, foram os discípulos dele que queriam impedir que as crianças viessem até ele, e ele falou que do reino dos céus é as crianças, né? A herança das crianças. Então, que essa palavra venha adentrar no coração de cada um, que Jesus venha entrar na vida e no coração de vocês, que a paz dele esteja já no lar de cada um de vocês e que cada criança possa viver em paz, possa ter a sua infância e sempre ter a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo e agradeço a todos que estão assistindo nossos vídeos. Não esqueça de compartilhar, curtir, de deixar um comentário. É muito importante que você compartilhe para que a palavra do nosso Senhor ela se estenda mais longe possível. E um bom domingo a todos é o que eu desejo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Não tem acontecido essa parte, não sei, de compartilhar, mais de like, comentário, não tem ocorrido, né, como esperávamos. Sim. Mas que Deus venha continuar abençoando a cada um de vocês, a todos que assistem, nem que seja alguns segundos ou minutos, né? Deus continue abençoando a todos da mesma forma. Amém. Abraço.